Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nessa festividade do dia de São Mateus, como eu falei no início da missa, que é o dia que ele professa a fé em Jesus Cristo, morrendo, porque ele foi matado, na verdade, mataram-no. Ele entrou no céu, depois de ele ter cumprido aqui na terra a sua missão. Mas até Mateus chegar a essa condição de fidelidade a Deus e tudo mais, ele passou por todo um processo. Primeiramente, ele era um homem considerado entre os judeus como um grande pecador, porque ele vivia na coletoria de impostos e ali ele cobrava os impostos dos judeus para ser dado a César. E os judeus não gostavam disso, porque ele fazia um ato errado. Em vez de ele contribuir para ajudar os seus irmãos, não, ele pensava nele. Então ele roubava, por isso que ele era um pecador. Então é esse pecador que Jesus passa. Ele estava lá recolhendo o dinheiro dos judeus, uma partezinha para ele, uma parte de outra para César. E Jesus o chama. E ali ele vai atrás de Jesus. Nessa época também existiam as autoridades religiosas. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os doutores da lei, os herodianos. Eles eram responsáveis pelas coisas, trazendo para nós, para o nosso tempo. Eles eram responsáveis pelas coisas da igreja. É como se fossem os padres. E eles não conseguiram entender de ver Jesus com um monte de pecadores. Porque aquelas autoridades religiosas daquele tempo, eles não se misturavam com pecador. Eles se consideravam puros e santos. Por isso que eles estão fazendo a pergunta aqui, olha, mas por que o mestre de vocês, ou seja, por que Jesus, ele fica com os pecadores, ele não fica com os santos, com as pessoas que são corretas, com as pessoas que andam segundo os mandamentos de Deus? Aí Jesus dá a resposta. Olha, o médico, ele vem para o doente. E eu vim do céu para o pecador. Jesus está falando uma coisa óbvia.
Jesus não veio do céu para os santos. Mas o pior de tudo é que não tinha santo, né? Mas ele está dando uma explicação. Eu não vim para os santos. Eu vim para quem é pecador. Bem, a partir da minha pessoa, eu sou um grande pecador. Você também é? Hein? Eu estou diante aqui de santos? Não, então Jesus veio para você. Vou explicar melhor. Assim como o médico, ele está para o doente, assim como o mecânico, ele está para o carro, Jesus está para o pecador. Embora nós peçamos tanto saúde, né? Mas os médicos dizem assim, olha, que tenha muitos doentes. É assim. Os médicos querem que tenha doentes. E os mecânicos, eles querem que tenha carro quebrado, que tenha problema. Eu estou falando a lógica para vocês entenderem. Vou repetir de forma diferente. O médico para o doente. Então significa que o doente está para quem? Para o médico. O mecânico para o carro. Então significa que o carro está para quem? Para o mecânico. Jesus está para o pecador. Então o pecador está para quem? Agora vamos dizer assim. Veja como é que as pessoas interpretam tudo errado, né? Aí as pessoas começam a dizer assim, Jesus, é para mim que eu sou pecador que Jesus veio. Eu sou pecador mesmo. Só que tem que mudar de vida. Não pode continuar pecando. Vamos dizer assim, olha. O médico vai lá e diz para aquele doente que está com problema de coração. Olha, meu filho, o seu problema de coração é muito grave. Você vai ter que passar por uma cirurgia. Se você não passar por uma cirurgia, você vai morrer. Aí o doente vai lá, né, no médico, aí o médico fala, ele gosta do médico, o médico acolheu ele muito bem, nossa, ele sai de lá da clínica, né, dizendo assim, nossa, que médico excelente, eu nunca encontrei um médico igual aquele, ele é muito bom, ele me acolheu, até cafezinho ele me deu as instruções, ele disse que eu preciso fazer uma cirurgia de coração, porque senão eu vou morrer. Só que o cara não faz a cirurgia. Ele gostou do médico, o médico acolheu, fez tudo para ele. Mas ele não faz a cirurgia, não. A mesma coisa o mecânico. O dono do carro vai lá e o mecânico diz assim, olha, você está precisando trocar de óleo, viu? Esse óleo aí já passou do tempo. Se você continuar, vai dar problema no motor. Mas o mecânico, excelente, olha, vem cá, senta aqui, olha, o óleo está desse jeito, você precisa desse tipo de óleo, e o cara, nossa, eu nunca encontrei um mecânico desse jeito, que mecânico bom. Ele vai para casa e não troca o óleo. Agora veja nós com Jesus, né? Nossa, rapaz, mas Jesus, ele é tão bom. Olha, tudo que eu peço, Ele me dá. Ele é muito bom para mim. Eu pedi isso, Ele me deu. Aí Jesus está dizendo assim, olha, mas larga esse pecado. Você precisa largar esse pecado. O adúltero precisa parar de adulterar. O beberrão precisa parar de beber. O ladrão precisa parar de ser ladrão. O corrupto precisa parar de ser corrupto. O fofoqueiro precisa parar de ser fofoqueiro. O desobediente precisa parar de ser desobediente. Não, mas olha, mas Jesus é bom, ai que Deus maravilhoso, tudo que Ele me dá, tudo que eu peço Ele me dá, Ele é muito bom. Bem, mas mudou?
O que é que vai acontecer com aquele mecânico bom que diz que é para o cara mudar o motor do carro, trocar o óleo, e o cara não trocou? O que é que vai acontecer? O motor vai fundir. Se aquele cara que é doente está com problema de coração e está elogiando, dizendo que é o médico melhor do mundo, e ele não fizer a cirurgia, o que é que ele vai acontecer? Ele vai morrer. E o pecador que não muda de vida, vai acontecer o quê? Hein? Vai para o inferno. Ele é bom. Tudo que você pede, Ele dá. Ele está dizendo para você largar esse pecado, e você não larga. Isso Ele está dizendo que Ele é misericordioso. A misericórdia dEle está nisso. Você está livre, você está errando, está no erro. Ele está dizendo, muda de vida, e você não muda, mas você pede isso, Ele dá. Aí o pessoal pensa que o fato de ele estar pedindo as coisas e Deus está dando, significa que Deus não está levando em conta o pecado dele. Está levando em conta. Ele está dizendo, olha, você já me pediu, não foi? Eu já dei. E agora, você vai mudar de vida? Nossa, mas o Senhor é tão bom. Eu te amo, Jesus. Você é ótimo. Você é o cara. Você é maravilhoso. Ah, Jesus, o Senhor podia me dar isso? Aí Ele dá. E aí, meu filho, você vai mudar? Não muda. Quer ir para o céu assim? Não vai. Não vai. Morreu sem essa condição, aí agora vem a justiça divina. Vou repetir o que está na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos, bons ou maus, cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele me ama, Ele é tudo. Mas e aí, você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Porque Ele ama o homossexual, viu? Vocês sabiam disso? Ele ama. Tem gente dizendo por aí que Ele não ama, não. Ele ama o homossexual. Agora, Ele não quer ver um homossexual morando e vivendo com um outro homem como se fosse a esposa dele ou o esposo. Isso aí Ele não quer. Não, mas Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Tudo que eu peço, Ele me dá. E a única forma de mudança, de expressão de mudança, é quando você vai no confessionário e se confessa, e a partir daquele momento você sai do confessionário aliviado, dizendo, Deus me perdoou, com o propósito de não voltar mais àquela cachorrada de novo, àquele pecado de novo. Aí sim, agora o mecânico, ou melhor, o carro agora sim ele está para o mecânico. O doente agora está para o médico. E o pecador está para Deus. O que eu estou falando aqui é para você pensar. Quando acabar essa missa, vai embora para casa pensando. Você está dizendo que Deus é maravilhoso. Tem peregrinos aqui que estão indo para Aparecida para agradecer a Nossa Senhora alguma coisa que ela pediu para Jesus, porque você pediu para ela, ela pediu para Jesus, e o milagre aconteceu. Você está indo lá para agradecer. Nossa Senhora intercedeu. Tudo que você pediu, você conseguiu por meio de Nossa Senhora. Vai lá, leva aquela vela bem grande, coloca lá. Faz tudo o que você precisa fazer. Agora, crie vergonha na cara. Mude de vida.
Porque no dia que você e eu morrermos, aí agora nós iremos prestar contas a Deus. Nós não iremos prestar contas a Deus dos milagres que Deus fez, porque isso aí Deus não vai prestar conta de nada. Nós iremos prestar conta de uma vida santa ou não que nós levamos. É isso que nós vamos levar. Mas não se engane, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de 7º dia e de 30º dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim, a intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração, tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de 7º dia, de 30º dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo, mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu. Bem, eu acho que vocês já entenderam, não já? Entenderam bem? Dá um like aí, ó, faz assim, ó. Isso. Obrigado. Mas não dê like só porque eu estou pedindo, não. Se você não concordou, faz assim, ó. Ou se não, faz assim. Eu não concordo, coloca para baixo o like assim, ó. Aí você que não concordou com o que eu estou falando, você dá um dislike. Dislike é para baixo. E o que concordou, dá um like. Continue no dislike e nós vamos ver no dia que você morrer. Eu não quero nem ver. Eu não quero ver o paciente que o médico disse para ele fazer a cirurgia do coração e ele não fez. Eu não quero ver. Eu não quero ver aquele que Jesus disse para mudar de vida e ele não mudou. Eu não quero nem ver. Por que eu não quero ver? Porque ele vai estar no inferno, eu não quero estar lá com ele. Então eu já vou terminar, graças a Deus o rapaz ali balançou a cabeça, fez assim. É sinal que ele entendeu, pelo menos ele. Então agora eu estou tranquilo. Eu posso continuar a celebração da missa. Quem está no like, continue no like. E quem está no dislike, mude para o like.